Agora que você já entendeu sobre educação sustentável, o quão importante é criar a sua criança como um cidadão do mundo, chegou a hora de você reconhecer quando as coisas não vão tão bem para suas crianças e elas não sabem explicar como. Pegue seu local de anotações e vem comigo. Olá, educandos para o mundo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Joana Costa, eu sou mãe e professora de crianças pequenas. E antes de começar o nosso assunto de hoje, eu gostaria de agradecer a você que nos assiste e compartilha os nossos vídeos com outras famílias. E agora sim, estamos prontos para falar sobre Há Sempre um Motivo. E nesse vídeo a gente vai começar falando sobre a chegada da criança mais nova. Sabe aquela criança que estava acostumada a viver sozinho naquele mundo cheio de adultos porque ele era o mais velho e era o centro das atenções? Pois bem, a chegada do irmão mais novo pode afetar e muito a vida dessa criança e também as reações dela. O nascimento de um irmão ou uma irmãzinha é um evento muito importante na vida das crianças. Sim, e causa um mix de emoção, mesmo que ele tenha pedido esse parceirinho. Por quê? Porque agora esse desejo se tornou realidade. Saiu de dentro daquela barriga enorme da mamãe e veio parar aqui, dividindo todas as atenções. A casa, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, todas as pessoas que amam essa criança, agora vai amar também o irmãozinho mais novo. E como se relacionar com isso? Nem todas as crianças sabem nomear os sentimentos ainda, dependendo da idade em que esse irmãozinho nasce. Então, cabe a nós ajudá-los nesse momento. E é natural o ciúme aparecer. Sim, e a gente deve mediar isso. E não estranhar se esse ciúme aparecer. Por que não sentir ciúme? De repente eu precisei aprender a lidar com essa pessoa e com a divisão das minhas coisas que não havia. Então sim, é normal. É mais fácil a gente estranhar se não tiver ciúmes. E para atenuar essa situação com as crianças mais velhas, uma ótima atitude é fazer com que ela tenha oportunidade de criar vínculo com outros adultos. Assim, naqueles momentos exclusivos em que a mãe precisa estar com o recém-nascido, ela terá a oportunidade de brincar com outro adulto, o pai, os avós ou mesmo um cuidador, mas alguém que possa substituir a mãe naqueles momentos em que a mãe é insubstituível para o recém-nascido. E é claro que o contrário também é muito importante, em que estes adultos vão ficar com o bebê para que a mãe aproveite esse momento com o filho mais velho, sem se preocupar se as coisas estão indo bem ou não com o mais novo. Tem que ser uma pessoa de segurança. Fazendo assim, a criança vai se sentir parte daquele ciclo familiar, vai se sentir compartilhando o amor da família e não sendo excluído porque agora existe um novo bebê e ele precisa crescer e se comportar como um adulto ou como uma criança crescida, que muitas vezes eles não querem quando chega o bebê. Muito pelo contrário, eles passam a reagir como bebês, porque percebem que o olhar para o bebê é maior do que para uma criança crescida. Então é comum que algumas crianças retrocedam em alguns aspectos, como voltar a fazer xixi na roupa, tentar conquistar as coisas através do choro, ou mesmo reduzir um pouco essa fala para que a gente tente descobrir e interaja mais com elas. Quando ela se sente compartilhando desse amor, dessa alegria, desse novo evento na família, ela não vai precisar fazer uso dos recursos negativos para chamar a atenção dos seus adultos, porque às vezes é o único recurso que ela percebe que funciona para que seus adultos olhem para ela, prestem atenção no que ela quer e da forma como ela quer. É atenção. Ah, e vale lembrar que a mãe também precisa de um tempo para ela, porque com 2 filhos é bem corrida a nossa vida.
Então, a gente precisa sim de um tempo para fazer as unhas, para dormir, descansar, cuidar dos cabelos e se reconhecer como pessoa e não apenas como mãe de 2 crianças e tem um monte de tarefas a cumprir. E falando sobre atenção, é preciso estar atento quando uma criança chora, grita e para de repente. Quando as crianças bloqueiam as suas falas e atitudes, há um motivo e a gente precisa investigar. E não adianta agir de maneira abrupta quando a sua criança grita ou empaca no meio do caminho para que a sua vontade seja atendida. Se a criança começa a gritar e a ficar muito agitada, ela não vai conseguir entender o que está acontecendo. A sua atitude abrupta pode piorar a situação, porque uma vez que ela já estava chorando por algum motivo ou parada por algum motivo e você age gritando ou puxando ela vai confundir esses sentimentos, o que a fez parar, o que a fez se bloquear, junto com o medo de você que gritou e a puxou de alguma maneira. Então a gente precisa respirar fundo, acalmá-la para entender o que está acontecendo antes de seguir em frente. Em momentos que a criança começou a chorar e a gritar de repente, ou parou, ficou imóvel, sem querer seguir em frente, a gente precisa acolher esse sentimento, entender o que está acontecendo antes de tomar alguma atitude. Ela precisa se sentir segura com você para que ela possa te dizer o que está acontecendo, o que a fez parar, o que a fez começar a chorar. E como você faz isso? Parando, abaixando, olhando nos olhos da sua criança e falando: percebo que você está incomodado com alguma coisa. Como eu posso te ajudar a resolver isso? Não, você não precisa gravar isso. Você pode falar do seu jeito, mas não esquece que a mensagem precisa ser passada. Ela precisa confiar em você e saber que vocês juntos vão achar uma solução. Essa é a mensagem mais importante. E para fechar esse vídeo, eu preciso te alertar sobre aquelas pessoas sarcásticas, debochadas, que resolvem fazer isso com as suas crianças. Sim, elas precisam ser moderadas. Se for alguém que não é do seu vínculo, eu sugiro que bloqueie. Sabe, aquela pessoa que fala coisas que a criança fica assustada e de repente fala: ah, é brincadeira? Então, essas pessoas precisam ser moderadas por você, se você estiver, ou você precisa orientar os seus adultos que se relacionam com as suas crianças que isso não é um tipo de brincadeira. Porque as crianças são muito literais, elas não sabem fazer esse vai e vem. É claro que se essa pessoa sarcástica é um ser humano da sua família, você não vai conseguir se desvincular tanto assim, muitas vezes, né? Um parente distante, talvez. Mas se for alguém muito chegado a vocês, vocês não vão conseguir fazer isso. Mas essa pessoa precisa sim de moderação. Talvez com você chamando a atenção dela. Talvez ensinando a sua criança a lidar com esse tipo de sarcasmo. Essa forma de falar em que não é uma pura verdade, mas sim uma espécie de brincadeira. Às vezes de mau gosto. E para isso é importante que você fale para sua criança que aquele tipo de conversa e brincadeira é uma provocação. É algo para a criança entender que não é tão verdade assim, mas que pode ter algumas nuances de verdade. Por exemplo, a criança está muito feliz para ir para a escola, porque é o primeiro momento dela na escola. E aí vem um adulto e fala: nossa, ai que pena de você, a escola é muito ruim. Qual a necessidade de falar isso? Tirar a felicidade daquela criança que estava tão feliz por esse momento? E esse tipo de comentário pode afetar grandemente a ida da criança na escola, porque ela que estava super feliz com aquele momento pode acabar ficando muito triste e amedrontada de entrar na escola. Isso tudo porque as crianças são literais. Elas não fazem essa transição logo de cara. É claro que se ela tem um debochado na vida o tempo inteiro, ela vai aprender a lidar com isso. Mas, de modo geral, as crianças não entendem assim. Se um adulto fala para ela algo,
ela acredita, porque é uma pessoa da confiança dela. Então a gente precisa ficar atento a todas as intervenções feitas de adultos, da nossa confiança, da confiança da nossa criança, em relação às coisas que a gente sabe que precisa de uma mediação. Então é isso, Educandos para o Mundo. Domingo que vem a gente fala um pouco mais sobre a chegada desse irmãozinho mais novo. Não esqueça que é muito importante toda a sua interação com nossos vídeos, assista os vídeos anteriores, se conecte com a gente e vamos mudar o mundo através da educação, criando crianças mais felizes e cidadão do mundo. Até domingo que vem!